Então vamos lá. Nessa aula nós vamos apresentar os interruptores paralelos e explicar seu funcionamento. Então a ideia é o seguinte: imagina uma situação que a gente tem dois interruptores, como a gente tem aqui em cima da bancada, uma lâmpada, e a gente gostaria de ter uma situação em que a gente planeja ligar o interruptor de um lado de um corredor, por exemplo, e desligar pelo outro. A forma de fazer isso é utilizando interruptores especiais, que são os interruptores paralelos. A gente não pode usar o interruptor normal, regular, para fazer isso. Então, inicialmente eles parecem ser interruptores idênticos, né? Então, se eu olhar aqui pela frente, são interruptores idênticos. Mas se a gente olhar por trás, então aqui está um exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo no interruptor simples, a gente consegue ver que tem dois parafusos. E virando o interruptor paralelo, nós vemos que ele tem um diferencial, que é a presença de 3 pontos de conexão. Então, no interruptor simples, a gente tem esse ponto central conectando o condutor fase no meio ao retorno na parte de cima. Então a gente tem uma alavanca que faz essa conexão centro com a parte de cima. No three-way, a gente tem um sistema que conecta o ponto do meio com o conector de cima ou de baixo, dependendo da posição da tecla. Então, a gente conecta o meio com cima, meio com baixo. Então, se a gente tem a fase chegando no meio, a gente consegue movimentar a tecla e fazer energizar a saída de cima ou, apertando a tecla novamente, a saída de baixo. É uma alavanca que faz essa conexão. O que está conectado com a parte central conecta com a parte de cima e de baixo. Tá? Então essa é a diferença. No interruptor simples é meio com a parte de cima apenas. No three-way é meio com o interruptor com a saída de cima ou a de baixo. Uma ou outra, mas sempre o meio como referência. Então a gente observando aqui, a gente viria com a fase, conecta, né, parafusa esse condutor fase na parte central. Em seguida, a gente usa a saída de cima e embaixo, a gente conecta os condutores à saída de cima e de baixo ao segundo interruptor da forma que eu vou mostrar agora, a gente vai ver na bancada. Então como é que funciona? A gente tem aqui agora os dois interruptores e a lâmpada que a gente quer conectar. Então a ideia é conectar esses dois interruptores de forma que os dois controlem a lâmpada. São dois interruptores paralelos. Então o que a gente vai fazer é pegar um condutor fase e a gente vai conectar no parafuso, na conexão do meio de um dos interruptores. Lembrando que essa conexão do meio tem hora que ela faz a ligação com a parte de cima, hora com a parte de baixo do interruptor, tá bom? Então está conectado no meio do primeiro interruptor, agora a gente vai fazer a ligação entre os dois interruptores através dos parafusos que sobraram. Eu vou mostrar aqui como é feito. Então a gente conecta a saída de cima com a saída de cima do segundo interruptor e a saída de baixo com a saída de baixo também do segundo interruptor. Obviamente aqui eu só estou representando posição, não estou fazendo os encaixes. Dessa forma o que acontece? Eu tenho esse condutor sempre energizado, em algum momento esse condutor energizado ele vai estar em contato com o condutor de cima, energizando o condutor de cima e consequentemente energizando o parafuso de cima do segundo interruptor. Tá? Então a fase conecta com o de cima ou a fase do meio conecta com o de baixo, energizando o de cima ou o de baixo, tá bom? Então quando ele estiver conectando de baixo, ele energiza o de baixo. Então o que a gente vai fazer agora é pegar um terceiro retorno, conectar no ponto do meio. Agora observe o seguinte, a fase energizada, quando ela conectar com o retorno de cima, ele vai energizar o retorno de cima, que se tiver conectado com o retorno do meio do segundo interruptor, a gente vai energizar o retorno do meio. Então a gente tem um conector de cima energizado, conectado com o do meio, energizando o retorno que vai conectar com a lâmpada. Então vamos colocar a lâmpada aqui para ficar mais claro. Então tem o retorno conectado de um lado e o neutro conectado do outro lado da lâmpada, o retorno saindo do segundo interruptor. Então retomando, a gente tem a fase conectada no parafuso do meio do primeiro interruptor que está conectado com o parafuso de cima, energiza o retorno de cima que está conectado com o parafuso do meio que energiza o retorno da lâmpada. Do outro lado a gente tem o neutro, a gente acaba tendo a diferença de carga entre um lado da lâmpada e o outro, e essa lâmpada acende. Então a gente tem um sistema aceso. Então a gente aciona agora o primeiro interruptor. Agora a fase está conectada com o retorno de baixo, energizando o retorno de baixo. E o retorno de baixo não está conectado com o retorno do meio lá da lâmpada. Então a lâmpada apaga. Correto? Então com isso a gente observa a dinâmica do interruptor paralelo que permite a gente ligar uma mesma lâmpada de dois pontos. O pulo do gato aqui é o seguinte: quando a gente trabalhar com interruptores paralelos, no primeiro interruptor
pelo parafuso do meio sempre vai chegar um condutor fase. A gente vai conectar os dois interruptores pelos parafusos da extremidade, pelos retornos. E no segundo interruptor, o terceiro retorno vai estar sempre no parafuso do meio. Então sempre chega e sai pelo parafuso do meio. Só que, obviamente, não é assim que a gente instala o sistema, né? A gente tem que trabalhar com as tubulações de uma instalação, embutidas na alvenaria, etc. Vamos ver como é que isso se aparenta na instalação real? Então aqui agora a gente já está com todos os nossos sistemas nas caixas de passagem, os condutores passando pelos eletrodutos, e vamos ver se a gente entende como é que funciona a representação e a passagem dos elementos aqui por dentro. Então no primeiro interruptor a gente tem aqui a fase chegando no interruptor e os dois retornos subindo pelo eletroduto. Então aqui dentro desse eletroduto a gente tem 3 fios, fase e 2 retornos. Passa por todo o sistema, né? Os 2 retornos passam por todo o sistema e retornam para o segundo interruptor. Conecta nas extremidades desse interruptor e o terceiro retorno sai do parafuso do meio e vai lá para a minha lâmpada. A gente conecta o terceiro retorno na lâmpada e do outro lado a gente tem o neutro. Tá? E vamos ver como é que a gente representa isso num projeto? Então aqui no primeiro eletroduto a gente vai fazer uma linha de chamada e a gente observa que chegando no condutor tem uma fase e saindo 2 retornos. No condutor não, no interruptor. Tá? Se essa lâmpada é a lâmpada que a gente identificou como controle A, aqui em cima a gente vai colocar o número do circuito e o controle em cima dos retornos. Então 1A, né, fase 2 retornos. Esse A só está aí porque a gente está trabalhando com os retornos que vão controlar a lâmpada A. No segundo eletroduto a mesma coisa. Vamos fazer uma linha de chamada aqui. Estão chegando, né, os 2 retornos saindo do primeiro interruptor, nesse segundo interruptor, e um terceiro retorno sai daqui e vai para a lâmpada. Por isso que a gente faz esses 3 desenhos. De novo, circuito 1, os 3 retornos estão associados à lâmpada A. Então a gente coloca o A aqui em cima. Tá? Lembrando que embaixo do interruptor, lá na representação do AutoCAD, a gente tem que colocar a letra de controle, ou seja, quem ele controla, que é A. Então a gente tem os 2 retornos chegando nesse interruptor, o terceiro sai e vai para a lâmpada, então dentro desse eletroduto aqui a gente tem esse terceiro retorno que chegou lá e o neutro, não é isso? Então o interruptor neutro e o retorno do circuito 1, o retorno controla a lâmpada A gente faz a representação, lembrando de colocar a bitola dos condutores embaixo da representação dos condutores, tá? Só para a gente finalizar essa representação gráfica. Então com isso a gente tem a representação gráfica de tudo aquilo que a gente falou anteriormente. O importante é tentar entender como esses elementos passam pelo sistema, né? O funcionamento, aquela ideia de que você tem fase chegando no interruptor, sai 2 retornos, os 2 retornos chegam no segundo interruptor, conectam no segundo interruptor, terceiro retorno, né? Sai do interruptor, percorre todo o caminho, chega lá na lâmpada, juntamente com o condutor neutro. Com isso, a gente encerra a nossa aula referente à representação gráfica e funcionamento do interruptor paralelo. A gente tem uma segunda aula que mostra isso na prática, ou seja, sendo instalado efetivamente.